Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, eu começo por cumprimentar os senhores membros do Governo, agradecer as informações e os elementos que trazem a esta Comissão relativamente a esta questão fundamental que é a segurança rodoviária. Eu gostava de ir direto ao assunto com 4 ou 5 perguntas concretas, porque o tempo não é muito abundante que permita fazer grandes enquadramentos da questão. Eu ia direto ao assunto em relação a matérias que têm a ver com as condições de intervenção, nomeadamente das forças de segurança, relativamente ao policiamento e à fiscalização e também à intervenção pedagógica, digamos assim. Há 2 questões neste ponto que eu queria suscitar e que me parecem merecer alguma preocupação ou podem justificar alguma preocupação. Um ponto tem a ver com a questão do horário de trabalho e com a questão das condições de remuneração dos profissionais. E eu penso que este é um ponto que é incontornável. Não podemos omitir as condições em que os homens e mulheres das forças de segurança vão para o terreno relativamente ao enquadramento que seja feito relativamente ao horário de trabalho e à consideração da disponibilidade do ponto de vista orçamental para esse esforço significativo que os profissionais das forças de segurança colocam e que dão com todo o empenho e com todo o profissionalismo e que deve ser valorizado. Eu penso, aliás, que é também nesse sentido, verdade seja dita, que algumas ações, até institucionais, e eu estou a crer que esta Assembleia também foi com esse espírito que procurou valorizar, quando, na altura do verão, no início do verão passado, acompanhou e contactou com as forças de segurança e com os seus comandos, nomeadamente ao nível da GNR, valorizando o esforço e o empenho destes homens e mulheres. Falta também, do ponto de vista material, essa correspondência. E nós não podemos deixar de assinalar essa matéria. O outro ponto, relacionado também com este, que tem a ver com esta ideia justa que o Sr. Ministro aqui trouxe, esta consideração justa, que me parece adequada, de que devemos reforçar e incrementar a perspectiva pedagógica, de dissuasão e não de fiscalização, como dizia ainda há pouco, a propósito dos radares atrás da moita, as emboscadas, como às vezes dizíamos, a propósito destas questões, ou como alguns chamam a caça à multa, mas há aqui um aspecto que também não pode deixar de ser colocado. E se eu estiver enganado, eu peço que corrija. Há ou não há, para os profissionais das forças de segurança, nomeadamente aqueles que têm intervenção nesta matéria, um critério para efeitos até de avaliação de desempenho, até de verificação do trabalho que é desenvolvido, ao nível dos objetivos de trabalho a atingir? Não existe também esta valoração relativamente àquilo que é o trabalho dos agentes das forças de segurança quanto às fiscalizações que são feitas e aos resultados obtidos? E eu estou a dizer resultados em termos financeiros. Financeiros, quer dizer, em termos macro das forças de segurança, porque até há uma previsão de resultados a atingir e há ou não há uma avaliação do ponto de vista objetivo ou não para estes profissionais. É uma pergunta muito concreta. O que é que acontece a um profissional que está prestado de uma forma visível e que consegue até contribuir para o tal ambiente de segurança e de precaução em ambiente rodoviário, mas que não fiscalizou e não passou uma coima a um único condutor? E isto ao fim de um ano. Eu penso que me estou a fazer entender. Eu penso que estou a fazer. Eu não estou a dizer que haja a recusa em passar a coima, mas estou a dizer que não pode ser um objetivo a atingir e inclusivamente um valor orçamentável, se é que me faço entender. Depois a questão da orgânica das unidades.
Eu gostava de perguntar, concretamente, qual é a perspectiva do Governo relativamente à orgânica, tendo em conta que foi extinta a Brigada de Trânsito, e fala-se muito na perspectiva de reconsiderar esta opção, o que fazer às unidades que estão colocadas ao nível do território, a integração da vertente de trânsito e do policiamento desta vertente em relação a estas unidades, qual é a perspectiva que o Governo tem em relação a essa matéria e o problema eu diria, da intervenção de socorro perante a sinistralidade rodoviária, que é quando já é tarde demais para a prevenção, digamos assim. Quando as situações acontecem, quando os problemas acontecem, eu gostava de perguntar quais são as condições que estão colocadas e qual é a abordagem que está a ser feita no Ministério e no Governo relativamente à intervenção de socorro, não só ou não tanto por via do INEM, eu diria, mas para as muitas e importantíssimas atuações que acontecem por via das corporações de bombeiros. E muitas das vezes com um esforço, não apenas do risco da própria vida, como sabemos que os bombeiros funcionam e trabalham, não apenas com a questão da prontidão e do empenhamento total que os soldados da paz garantem e dedicam a estas operações de socorro, mas depois, isto também tem que ser tido em conta, o próprio esforço de recursos materiais que as corporações de bombeiros entregam e empenham para essas operações. Nomeadamente, isto já se sabe, para determinadas corporações de bombeiros que se localizam em zonas de proximidade de eixos viários fundamentais, onde é muito mais provável e frequente a ocorrência de sinistralidade rodoviária, às vezes grave, com necessidade de empenhamento de meios materiais, equipamentos altamente dispendiosos na sua manutenção e na sua reafetação, e eu perguntava que abordagem é que isto está a ter no Ministério. Porque, para além das outras discussões, que não são poucas e que não são fáceis, que os senhores membros do Governo têm tratado em relação aos bombeiros, também há aqui um dossiê concreto. E eu gostava de perguntar, salvo erro e salvo melhor opinião, há uma componente do prémio do seguro automóvel, que nós pagamos, aqueles que têm automóvel, que é destinada, e bem, ao INEM relativamente a esta matéria. A questão não se prende aqui com o INEM, prende-se com as corporações de bombeiros. Porque depois há um esforço material considerável que os bombeiros têm no empenhamento nestas operações e ficam sem capacidade, às vezes, de repor os mesmos equipamentos que dedicaram àquela operação de socorro. E isto é uma questão que muitas vezes aflige e de forma séria os bombeiros. Eu tenho mais 2 ou 3 questões muito específicas que guardarei para a segunda ronda, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Questões muito concretas e até específicas, mas que justificariam algum pedido de informação dos senhores membros do Governo. As condições de tráfego e a fiscalização relativamente ao transporte de mercadorias e aos pesados. E uma questão que foi suscitada no encontro que tivemos com a GNR aqui há uns meses tinha a ver com a rede, uma rede nacional localizada para a pesagem dos veículos. E essa era uma questão que era colocada. Gostava de obter uma informação sobre essa matéria, que ponto de situação, que abordagem que existe. Outra questão que também tem a ver com a articulação entre as forças de segurança e serviços de saúde, o SNS, digamos assim, que é a integração ou participação de técnicos de saúde nas operações de fiscalização, tendo em conta a necessidade, por vezes, de recolha de amostras, de sangue, etc. Amostras de sangue e não só. E isso tem a ver até com outro tipo de fiscalizações, não apenas para o álcool, mas para os psicotrópicos. Terceiro ponto, pedi-lhe um ponto de situação sobre a implementação de uma tecnologia altamente pioneira e inovadora, desenvolvida, como se costuma dizer, com a prata da casa, que é a integração da rede de comunicações Ciresp no sistema de informação geográfica, uma tecnologia de fonte aberta, open source, só com o pessoal de transmissões, que é a aplicação do Ciresp para os sistemas SIG. E isto tem um potencial tremendo, não apenas para as forças de segurança, e eu perguntava qual é o ponto de situação, se conhece, porque temos aqui um potencial enorme.
Depois, o Sr. Ministro referiu há pouco, a propósito daquelas questões das coimas e da receita para as forças de segurança expectável, digamos assim, e afirmou que não há objetivos de receita para as forças de segurança, o que há é objetivos de reforço de fiscalização e reforço de intervenção e presença no terreno. E eu compreendo essa afirmação. Mas o que eu lhe pergunto, à luz dessa explicação que nos deu, é em que termos é que se pode decompor ou desagregar aquilo que está no Orçamento de Estado como receitas próprias da PSP e da GNR. No Orçamento para 2012, as receitas próprias da GNR eram de 45 milhões de euros. E para este ano passam para 46,2 milhões de euros de receitas próprias para a GNR. E para a PSP, no Orçamento de Estado, expectável receita própria de 66,5 milhões de euros, passando para o Orçamento de 2013 de 76 milhões de euros de receita própria orçamentada. E eu pedia-lhe que nos explicasse então como é que se vai desagregar este montante, se tudo isto tem a ver com taxas de licença de uso e porte de arma e outras coisas deste género, ou se há aqui uma componente que tem a ver com esta discussão que aqui estamos a ter. Para terminar, um aspecto que tem a ver com a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária e com a documentação e informação que está colocada na internet, em termos públicos. No site da ANSR, eu estava a querer verificar aqui uma coisa para confirmar sobre o documento da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. E cliquei aqui, onde diz Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, e apareceu-me um documento da ANSR, claro está, um documento que, na verdade, se intitula Linhas de Orientação Estratégica 2011-2013, portanto, presumo que correspondente a esta fase inicial do vosso mandato, que se condensa na 16ª e última página num mapa de vetores estratégicos com 4 níveis, cada nível com uma pergunta, e as 4 perguntas são: como vamos motivar e preparar os nossos colaboradores, que processos devemos utilizar para sermos mais eficientes, o que devemos fazer para otimizar os nossos recursos e como podemos satisfazer os nossos clientes. Estas 4 perguntas, correspondente a 4 patamares de vetores estratégicos da ANSR, é o corolário do documento que é apresentado onde devia estar a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Eu não quero fazer de um fé-diver a partir de um eventual lapso, mas esta questão suscitou-me uma preocupação que não lhe vou pedir explicações, porque eventualmente não tem a obrigação de saber o que é que está nos sites todos sob sua tutela. Mas há aqui um elemento que é do ponto de vista filosófico dos serviços públicos. É que nós temos administração pública, e nesta matéria em particular, ou bem que temos a opção de promover a cidadania e tratar os cidadãos como tal, numa ótica de intervenção para a população e para os cidadãos, ou então temos uma visão estratégica típica das empresas, que, mesmo que alguns responsáveis possam ter interiorizado, eu acho que já é um bocado demais expressar abertamente desta forma. E, portanto, independentemente de lapsos que tenham levado a publicar documentos no sítio onde devia estar a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, o que eu lhe pergunto é: não existirá a necessidade, é esse mesmo documento que aí está, exatamente. O Sr. Secretário de Estado tem na mão o papel deste documento, porque de facto é disso que eu estava a falar. A última página tem esse mapa com quatro níveis que vai desde os... Temos de terminar, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu termino com esta matéria, com esta questão de orientação política e de orientação estratégica para os vetores e as opções fundamentais que o Governo tenciona atribuir ou colocar neste processo de revisão da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Muito obrigado.